E a gente segue adiante aqui até para entender o impacto econômico, que não está sendo pouco, não está sendo modesto, muito pelo contrário, ninguém melhor até para explicar essa volatilidade dos mercados que foi criada naturalmente com essa guerra, principalmente depois do recuo do preço do petróleo ontem. Hoje já voltará a subir novamente com essa nova rodada de ataques. Pablo Spyer, a palavra é sua. Vai, Tourinho, mas claro, hoje com esse clima, enfim, diferente, pesado, tenso, mas a gente precisa da tua clareza aqui para poder explicar o que está posto para todo mundo. Como vai, Marinho, bancada e todo mundo de casa. A situação é bem crítica, né? A gente está vendo volatilidade muito forte, principalmente no petróleo, né? Aquela região, né, do Irã, da Arábia Saudita, aquela região produz 30% do petróleo a nível global. Então, no Estreito de Hormuz, que é entre o Irã e a Arábia Saudita, passa 30% do petróleo que abastece a terra, né? No canal de Suez ali do lado, né? Lá do outro lado da Arábia Saudita, passa 12%. E também passa quase 30% do gás do mundo. Então, é uma situação muito que mexe muito nos preços do petróleo. Sexta-feira o preço do petróleo disparou, chegou a disparar 13%, fechou com 7% de alta. Na segunda-feira, ontem, né, com o recuo do Irã, na verdade, né, dizendo que estava disposto a cessar os ataques caso Israel aceitasse negociar, né, chegar a um acordo, né, essa expectativa de que pudesse haver um cessar-fogo fez o petróleo cair bastante, fechou quase 2% de queda. Mas depois, né, veio aí o acontecimento do Trump, que saiu às pressas lá da reunião do grupo do G7, né, Israel também dizendo que não vai sentar para negociar nem pensar, porque não vai sentar o Netanyahu falou que não senta numa mesa de negociações com o Irã jamais, com a turma do Irã, porque eles vão mais querer explodir a mesa, que eles são todos mentirosos, que eles querem o mal, que eles são a razão da instabilidade da região do Oriente Médio, né, e também, né, o pessoal dizendo, né, que o Netanyahu aparentando que quer matar o líder máximo do Irã, né, porque isso acabaria com o conflito e tal. Bom, tudo isso está trazendo muita volatilidade para o petróleo e acaba trazendo volatilidade, acaba estendendo para os mercados, né? A gente viu as bolsas na Europa estão sempre caindo mais do que nos Estados Unidos, nos dias de tensão, né, tanto na sexta-feira como hoje, né? Isso também, esse petróleo para cima pode, por exemplo, pressionar a inflação nos Estados Unidos. Sim. Amanhã é super quarta, ter decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, né? Juros mais alto, uma inflação mais forte, pode segurar o Banco Central dos Estados Unidos para cortar os juros. Isso tem consequências no Brasil. Claro. Se os Estados Unidos não cortam os juros lá, né, fica difícil para o Banco Central aqui começar o ciclo de corte de juros também, né? Amanhã tem reunião no Banco Central, o mercado aqui está dividido. Lá nos Estados Unidos eles vão manter, né, está 100% de probabilidade de manutenção dos juros inalterados. Aqui o mercado está dividido. Um pedaço está achando que sobe de 14,75 para 15, né, como uma última, um residual ali para finalizar o ciclo de alta de juros, e outra parte do mercado acha que vai manter, que já pode manter em 14,75, porque também a nossa economia está mandando sinais mistos, né? A gente viu a inflação arrefecer um pouco, mas a gente viu o IBCBR, que é uma prévia do PIB, né, acelerando um pouco mais, crescendo mais do que o previsto. Ambos são bons para a economia, mas são ruins para a Bolsa e para o trabalho do Banco Central de cortar juros. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, não sei se é do Mano também, porque a gente viu refinarias de petróleo explodindo no Irã, refinarias e, enfim, componentes importantes da matriz energética israelense também explodindo, sendo destruídos. Essa ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, que concentra ali a travessia de 30% do petróleo global. E ainda assim o preço do petróleo caiu. O mercado sabe de algo que a gente não sabe? Como é que explica isso? Porque, enfim, se você pensar... Caiu depois de uma grande subida. Foi isso? Foi isso. 7% na sexta, né? Aí caiu só 2% discretamente. Na segunda, né? Está subindo, esses dois estão subindo hoje, então já tá na mesma alta de sexta. E também porque, eu não sei se destruiu muitas instalações de petróleo. Não foi nada crítico aí. Eles destruíram instalações-chave de disparo de mísseis do Irã e nucleares do Irã. Justo. Né? E não petrolíferas. Então, Tourinho, me corrija se eu estiver errado, mas o investidor faz um movimento de, tem uma guerra, instabilidade, então ele antecipa o que ele acha que pode ser o pior cenário. É exatamente isso. Depois a coisa vai se descortinando e aí alguns pensam, isso aqui não é tão ruim assim. Então o preço volta a oscilar. Então não é que a situação melhorou, é que não foi tão ruim quanto esperavam, né? É isso. Mas a alta de sexta-feira tá aí. Sexta-feira subiu 7%, segunda caiu 2%, hoje está subindo 2%. Nós estamos com a mesma alta de sexta-feira de 7%. Mas o que você falou é exatamente isso, mano. Tem até um ditado no mercado que diz, a bolsa sobe no boato e cai no fato. Né? Então quando tem
um boato, né, alguma coisa que pode acontecer, todo mundo se antecipa, monta as posições para se acontecer aquilo, ter lucro depois, mas às vezes não acontece, não se concretiza e o mercado volta. Torinho, agora o Irã também é um grande produtor de fertilizantes. Como que essa instabilidade toda pode afetar o agro brasileiro? É um grande produtor de fertilizantes, mas eu não sei se tem muita relação com o agro brasileiro. Eu acho que o brasileiro é mais com a Bielorrússia, com a Rússia e com o Canadá, né? Esses são os grandes produtores de potássio também, que é muito usado no fertilizante, mas pode, sendo um abastecedor de fertilizantes para outros países, pode ser que esses países tenham que comprar, né, da Rússia e do Canadá e pode pressionar um pouco o preço para cima. Mas pelo que eu tenho visto, não sei se eu estou errado, e a gente tem que esperar os desdobramentos, a gente tem visto, pelo que eu tenho entendido, movimentos muito cirúrgicos de Israel, né? Pontualmente, vai lá, destrói a televisão, como bem disse o Marinho, passo a passo, pilar a pilar, né? Arrebenta o banco deles, arrebenta a televisão deles, tinha arrebentado os sites nucleares, antes tinha arrebentado o disparo de mísseis. Então, é a ordem, ó. Acaba os mísseis, tenta acabar com os nucleares, pelo menos as que estão à vista, depois destrói a televisão do Estado iraniano, agora pega o banco deles para eles não terem dinheiro, amanhã não sabemos o que vai ser. Talvez seja isso que o Trump falou, que eles estão... Né? O Trump saiu de lá dizendo que ia resolver um assunto muito maior do que apenas o cessar-fogo. Né? Eu estava ouvindo vocês no caminho para cá, né? É isso aí, o Netanyahu, né? Acho que a cabeça dele é o desmantelamento dos ayatolás. Tem que acabar com isso aí e não sabemos o que vai acontecer. Será que vai mudar o regime? Será que vai mudar? Será que vai ter eleições? Será que volta a monarquia? Não sabemos. Talvez seja isso que o Trump esteja vendo, né? Os próximos dias são cruciais lá nessa guerra. E aproveitando uma pergunta sobre os Estados Unidos, né? A gente sabe que guerras são caras e o envolvimento dos Estados Unidos numa possível guerra, um possível envolvimento, tem um custo alto também, dependendo como foi esse envolvimento, até pensando em solo, como foi no Iraque, em Afeganistão, outros países. Como você vê no momento atual, com a taxa de juros dos Estados Unidos no patamar que está, com a configuração de uma economia que fornece um pouco mais de subsídio para determinadas áreas, como que você vê esse possível envolvimento financeiro dos Estados Unidos em referência a essa guerra? E também a cotação do dólar aqui no Brasil, até para todo mundo que está nos assistindo. Voltando um pouco aqui para a base, para o nosso Brasilzão, se você puder comentar também, e essa expectativa para a super quarta de amanhã. Bom, assim, falando rapidamente aqui para a Jéssica, então acho que a gente viu um movimento de caças americanos indo lá para o Iraque, e acho que é pouco dinheiro para os Estados Unidos se envolver nessa guerra, não é tanto dinheiro assim, né? Eles são muito, muito ricos mesmo. E aqui do nosso lado, falando do nosso câmbio, né? Hoje o câmbio está caindo de novo, está na casa dos 5,46, né? Tá na mínima do ano, o câmbio tem caído o ano inteiro, né? A gente, obviamente, é por razões externas, vindo dos Estados Unidos, mais do que qualquer coisa interna, né? Nossas questões econômicas estão todas travadas, né? A gente está vendo aí a situação fiscal muito preocupante, né? O IOF, por mais que seja super impopular, ninguém queira pagar mais imposto, foi barrado então é ruim para a questão fiscal. Tem novos gastos públicos que podem ser aprovados hoje, os vetos presidenciais que podem aumentar os gastos públicos do país e tudo. E a Câmara exigindo corte de gastos que ainda não veio, né? A gente viu, veio a medida do IOF, depois foi editada, agora tem uma terceira chance para o governo para apresentar algum corte de gastos, senão a Câmara, o Mota já reiterou que ele vai vetar, que não tem conversa, né? Que ou apresentar corte de gastos ou as contas vão estourar. Mas o investidor lá de fora tem visto com otimismo, né? Porque o dólar tem caído bastante, né? Os juros estão altos aqui no Brasil. Então, o americano que trouxe o dinheiro no fim do ano passado, quando o dólar estava 6,30, que trouxe no começo do ano, né? E tem visto o dólar cair de 6,30 até 5,40 agora, né? 5,46, tem ganhos não só na rentabilidade do renda fixa, por exemplo, que está quase 15% ao ano, mais de 1% ao mês, mas no câmbio também. Lógico. Então, é o que eu estou chamando de dupla rentabilidade para o investidor estrangeiro. Então, tem entrado bastante dinheiro aqui no Brasil, na verdade, nos países emergentes, saindo dos Estados Unidos pela insegurança jurídica que está sendo causada lá, pela incerteza dos acontecimentos do que o Trump está pondo na mesa, no caso dessa guerra comercial, está trazendo muita incerteza para os investidores, né? Então, está saindo bastante dinheiro dos Estados Unidos e vindo para o Brasil. Talvez não seja muito dinheiro para eles, mas para nós é muito dinheiro. Posso ter dinheiro nisso? Falando em dinheiro, ninguém melhor do que você mesmo, meu caro Pablo Spar, porque quem quiser saber mais sobre investimentos, sobre economia, sobre a dinâmica do dinheiro, que, claro, querendo ou não, rege as nossas vidas, você, claro, Pablo Spar aqui vai comandar a jornada da liberdade financeira na New Cursos, plataforma aqui de curso
sempre presente conosco aqui na Jovem Pan. Conta um pouco pra gente sobre a Jornada da Liberdade Financeira. É uma masterclass gratuita que eu vou fazer hoje, às 6 da tarde, para ensinar os investidores, os espectadores aqui do Morning Show e da Jovem Pan a falar a língua do dinheiro para poder investir melhor, para prosperar na vida, né? Para você acessar, para você se cadastrar nessa masterclass gratuita que vai ser hoje às 6 da tarde, né? Tá o QR Code aí na tela, você pode apontar o celular, ou você pode visitar o site da New Cursos, niucursos.com.br, newcursos.com.br, e clicar no banner da Masterclass, que é gratuita, mas tem as vagas limitadas. Então corre lá, se cadastre. Vai ser uma Masterclass com muito conteúdo, descontraída, gostosa de assistir. Eu que vou lecionar, eu que escrevi a Masterclass, vai ser bem legal. Hoje, 6 da tarde, temos um encontro marcado na Jornada da Liberdade Financeira, na New Cursos. Conto com vocês lá. A Jornada da Liberdade Financeira, 18 horas de hoje, dessa terça-feira. Oportunidade imperdível para estar com o nosso Tourinho, sempre agregando e muito aqui no nosso Morning Show. Obrigado. Pablo Spyer. Obrigado a vocês. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Sempre o melhor professor aí, sempre trazendo, descomplicando o complicado da economia. Esse é o cara.